Qual o lugar mais seguro que eu posso estar, pastor? Correndo riscos com Deus. Hebreus 11, galeria dos heróis da fé. Não tem nenhum deles que foi poupado de enfrentar batalhas, mas também nenhum deles foi esquecido pela história. Tem uma galeria falando sobre o que eles viveram com Deus. O melhor lugar numa tempestade, onde é? Com Jesus. Pedro estava fora do barco, mas ele estava melhor do que os discípulos que ficaram nele. Num lugar deserto, qual que é o melhor lugar para estar? Com Deus. Ele prepara uma mesa no meio do deserto. Ele provê no meio do deserto. Abraão, ele tem um momento que ele tem que escolher entre um lugar e outro. Ele fala, não, deixa o meu sobrinho escolher, porque para mim tanto faz. A bênção não é a geografia, a bênção é a palavra. Tudo que Deus me deu é tudo que eu preciso. No meio do deserto eu vou frutificar, em lugares áridos eu vou prosperar, porque a minha bênção está no Senhor, não está na terra, não está na geografia. Eu falei algo essa semana, a pastora Raquel estava ao lado, eu não lembro qual era o contexto, mas eu achei aquilo tão forte, irmão. Falei, irmão, nunca foi sobre geografia. Eu estava aconselhando alguém, eu falei, nunca foi sobre geografia. Na verdade, a geografia vai assistir o que Deus vai fazer com você. A geografia assistiu a promessa de Deus se cumprir em Abraão. A geografia assistiu a promessa de Deus se cumprir em Davi. A geografia assistiu a promessa de Deus se cumprir em José. E eu quero liberar isso sobre você. Você não vai prosperar porque está em Alphaville. Você não vai prosperar porque veio para São Paulo. Você vai prosperar porque existe uma promessa sobre você. E a geografia vai assistir o que Deus vai fazer. Você crê nisso? Diga amém. Um amigo foi para Miami esses dias. Foi a primeira vez que ele foi para Miami. Me mandou uma mensagem de lá. Ele falou, pastor, eu não sei o que você fez com Deus não, mas ele deve ter ficado chateado com você. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, como é que ele tira você desse lugar e manda para o Brasil? Eu tô maluco com isso aqui. Eu falei, irmão, nunca foi sobre lugar, sempre foi sobre uma palavra. Quantas pessoas a gente conhece? Quantas pessoas a gente conhece? Moram num lugar incrível, mas não se sentem plenos. Quantas pessoas estão enfrentando o vazio de terem conquistado tudo que acharam que ia preenchê-lo, e quando chega lá fala, não é sobre isso. Quanta gente cansada correndo atrás do vento. O Evangelho não é sobre uma geografia favorável, irmão. O Evangelho é sobre o favor de Deus. O Evangelho não é sobre uma economia favorável. O Evangelho é sobre o favor de Deus. O Evangelho não é sobre política favorável. O Evangelho é sobre o favor de Deus. Pastor, mas e agora? Ir com esse governo, ir com outro governo, ir com o próximo governo, irmão? Daniel governou no meio da Babilônia. José governou com Faraó. Olha que forte isso. A terra era de Faraó, mas o governo era de José. Não é sobre quem é o dono, é sobre quem governa. José governou coisas que não eram dele, mas o governo era dele. Muito forte, pega isso. Ele estava na casa de Potifar. Quem era o dono de tudo aquilo? Potifar. Quem governava? José. Aí ele é colocado numa prisão. Ele era escravo, não era livre. Ele não tinha titularidade de nada dali, mas a chave estava com ele. Por quê? Porque o governo foi entregue a ele. Aí leva ele até Faraó. Faraó tira o anel do dedo, que simbolizava a honra, a autoridade, coloca na mão de José e fala: ninguém terá mais autoridade do que você. Você só tem mais autoridade do que eu quando eu estiver assentado no trono. Nenhuma mão se levantará e nenhum pé se moverá sem que haja uma palavra tua, José. Um jovem que dorme como prisioneiro, na noite seguinte vai dormir como governador. Guarda isso, irmão. Não é sobre o lugar que você está, é sobre o governo. Evangelho é sobre o governo, é sobre unção de governo. Deus nos chamou para liderar, Deus nos chamou para apontar o caminho, Deus nos chamou para profetizar o novo, Deus nos chamou para nos movermos pelas promessas dos céus, notícias dos céus, não pelas notícias da terra. Pastor, os dias são maus, vale a pena a gente investir? Claro que vale, a nossa provisão vem do reino, não vem daqui. Pastor, os dias são difíceis, vale a pena a gente sonhar? Claro que vale, os sonhos são de Deus, não são os nossos. É Ele quem faz, é Ele quem gera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Não é sobre economia. Vamos ser sinceros, se dependesse de quem lidera a economia do Brasil hoje, a gente estava lascado. Depender de política,
Se você for analisar os critérios técnicos, a gente tem 4 anos aí para apertar os cintos. Tem gente que não sabe nem o que fala, ocupando lugares que são uma coluna vertebral na história de uma nação. Mas por que eu creio que esse ano já é o melhor ano da nossa vida? Porque a nossa provisão vem do Jeová Jireh, o Deus que provê, não vem de homens, nunca veio. Você crê nisso? Você recebe isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho 10 minutos para terminar essa palavra. Alguém consegue ouvir essa palavra por mais 10 minutos? Alguém está recebendo algo de Deus? Vencer as batalhas muitas vezes está ligado à nossa perspectiva, o que você escolhe olhar, porque os seus passos sempre vão na direção daquilo que você olha. É por isso que marcas investem tanto para ter um showroom no meio do shopping. É por isso que os banheiros dentro de um shopping são colocados no final dos corredores. Você sabia disso? Para que você obrigatoriamente tenha que passar por todas as lojas antes de entrar no banheiro. Então você está olhando as vitrines e aquilo te atrai. Engraçado porque o comércio entendeu algo que alguns cristãos ainda não entenderam. Cuidar da direção do nosso olhar é algo que define a direção dos nossos passos. A Bíblia diz que Pedro está andando sobre as águas olhando para Jesus. O convite foi feito por ele, o caminho foi criado por ele, mas em algum momento Pedro para e olha para as ondas. E a Bíblia diz que quando ele começa a olhar para a tempestade, ele afunda. A direção do seu olhar vai definir a direção dos seus passos. A direção dos seus passos vai definir o seu destino profético. Irmão, para de perder tempo olhando para o problema, gasta tempo olhando para a promessa. Os problemas são grandes, mas a promessa é maior. Os problemas são desafiadores, mas a promessa é mais gloriosa. Os problemas vêm contra mim, mas a promessa está sobre mim. Os problemas tentam me parar, mas o Senhor é o meu refúgio. Os problemas são assustadores, mas o meu Deus é glorioso. Ele é belo, Ele é bondoso. A sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. Os problemas são assustadores, mas as promessas são gloriosas. O salmista diz: eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Naquela época, o contexto em que Davi fala isso tem um significado, é até mais poderoso do que talvez algumas pessoas aqui imaginem. Ele não está dizendo que não tem socorro nenhum, ele olha para o alto dos montes e ele lembra que Deus é socorro. Não é isso que ele está dizendo. Naquela época, no alto dos montes, eles colocaram imagens de vários deuses pagãos. Então Davi, quando ele diz: quando eu levo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Ele está dizendo que tinham várias opções. Ele está dizendo: existem várias opções de socorro. De onde virá o meu socorro? E aí ele reafirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Durante uma batalha, muitos tipos de socorro vão se apresentar para você. Uma opinião, pessoas que querem te ajudar, facilitar. Mas a verdade é que a única coisa que pode socorrer você é o Senhor que fez os céus e a terra. Quem socorreu José, quem socorreu Davi, quem socorreu Pedro, quem socorreu Jesus, quem vai socorrer você é quem fez você. Só quem te viu completo sabe o que está faltando quando te vem cacos. Só quem te fez completo sabe o que você precisa. Você está comigo? Diga amém. Então a perspectiva ela é fundamental nas batalhas. O lugar para onde eu olho define muito dos meus passos. O lugar para onde eu coloco o meu olhar. Eu preciso olhar mais para as promessas do que para os problemas. 2 Reis 6,14 fala sobre uma história que eu acho incrível. Um rei está tentando vir contra o povo de Deus, e aí todas as vezes que eles fazem planos, Deus vai lá e revela para Eliseu, para o profeta: olha, eles estão vindo por aqui, não vá por aqui, eles estão vindo por lá, não vá por lá. E aí chega um momento que esse rei ele fala: não é possível, a gente deve ter alguém que tá no nosso meio infiltrado. E aí um soldado fala: não, rei, nenhum de nós tem traído você, mas existe do outro lado um homem de Deus, e ele ouve os céus, e tudo que a gente vai fazer, Deus revela para eles. Então esse rei ele fala: então reúne todos os homens, todos os carros de guerra, e vá contra esse homem. Eu quero que vocês matem esse homem de Deus. E aí sabe o que acontece? Acontece o que está escrito em 2 Reis 6,14. Um momento histórico que vai fazer sentido para alguém aqui, pode mudar a sua história. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz: esse rei então enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade.
Então o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta então respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção deles, Eliseu então orou ao Senhor e disse: Senhor, fere esses homens de cegueira. E então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? A experiência de um homem que conhece o caráter de Deus traz paz em meio a tempos de caos. Esse contraste aqui não é à toa. Existe um rapaz, existe um homem de Deus experimentado. Existe um jovem na sua caminhada, existe um homem de Deus experimentado. O jovem está desesperado porque está vendo os exércitos contrários. O homem de Deus está em paz porque ele sabe que maior é a quantidade daqueles que lutam por nós do que aqueles que vêm contra nós. E a oração dele não foi nem para que Deus fizesse, ele sabia, Deus já estava fazendo. A oração dele foi só para que o moço visse. Irmão, olha para mim, o fato da gente não ver algumas coisas não significa que Deus não esteja fazendo elas. O fato de você não ver alguns livramentos não significa que Deus não esteja te dando livramentos. O fato da gente não ver Deus abrindo algumas portas não significa que algumas portas que a gente está entrando não foi Deus quem abriu. O sobrenatural não está sujeito a algo que você consegue ver de forma natural. O homem de Deus, ele não fala: Senhor, faça alguma coisa. Talvez se fosse eu ou você, ele ia falar: Senhor, eu estou aqui no teu nome, profetizando no teu nome, você me abandonou? Não tem uma crise do profeta, não tem uma pirraça dele. A oração dele não é faça, a oração dele é: nos deixe ver o que você está fazendo. Recebe isso, irmão, em nome de Jesus. Senhor, nos deixe ver o que você já está fazendo. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Quero saber se tem alguém aqui com expectativa para a palavra de Deus essa noite. Glória a Deus. É impossível não compartilhar com vocês o que eu vivi nesse final de semana. Eu fui para um lugar, primeira vez que eu fui para Goiânia participar de uma conferência de jovens, e pela segunda vez esse ano eu não estava no Next aqui, o último Next do ano, e eu confesso que meu coração estava apertado demais. Primeira noite foi muito bom, foi maravilhoso. Alguns jovens vieram à frente, 10, 15 jovens. E nessa hoje é origem. E eu quero começar lá em Hebreus 11:3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Diga, o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha que maravilhoso isso. A palavra de Deus diz que na origem tudo foi criado por meio do poder que há na palavra de Deus. E por conta disso, aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Ou seja, a matéria-prima de tudo aquilo que nós conhecemos se chama palavra de Deus. Sabe o que isso me ensina? Acende só um pouco as luzes, por favor, eu quero olhar para o pessoal só um pouquinho. Sabe o que isso me ensina? Que se o poder que há na palavra de Deus foi suficiente para criar todas as coisas, continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu necessito na minha família, hoje. Continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu preciso, para que 2017 seja o melhor ano da minha vida. Porque se o poder que há na palavra de Deus, que é algo invisível, criou todas as coisas visíveis, o que Ele não pode fazer na sua família nesse ano ainda? Há poder na palavra de Deus. A origem de todas as coisas começou por ela. E olha só que lindo. Origem
de tudo aquilo que foi criado, diz respeito a algo que já havia no coração de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus disse, olha, que agora haja separação entre os céus e o mar, que agora haja separação entre dia e noite, aquilo já estava no coração de Deus. Mas quando a palavra de Deus entrou em ação, o que estava no coração dele tomou forma. Quantos estão entendendo isso? Quando a gente vive em Deus, quando nós buscamos os sonhos de Deus, a única distância entre o que Ele sonhou para mim e o que eu vou viver é a declaração da palavra dEle. Que haja um novo começo e a tua vida é transformada. Que haja restauração na tua casa e a tua casa é restaurada. Que haja cura e a doença ela cai por terra. Que haja luz e as trevas se dissipam. Que haja o novo de Deus e tudo se transforma. Ei, há poder na palavra de Deus. Ela é suficiente, desde o início foi, e a Bíblia diz que ela permanecerá. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. A origem de tudo começa pela palavra de Deus. Agora olha só que interessante, quando a gente para ler sobre Gênesis, eu tenho buscado um pouco entender o porquê de tudo que Deus fez e como Ele fez. Porque para entendermos a nova aliança em Cristo e tudo que Ele restaurou, precisamos entender tudo que o pecado retirou de nós também. Sabe o que eu aprendi? Quando Deus criou todas as coisas, Ele antes criou um ambiente para que elas pudessem existir. Ei, vem comigo, olha só que incrível. A Bíblia diz que Deus começou então a criar todos os ambientes. Primeiro Ele instituiu os céus, o mar e a terra. E depois então Ele deu a declaração para que tudo fosse criado. Então Ele disse que agora sejam então criados os seres que vão morar no mar, que agora sejam criados os seres que vão viver nos céus, que agora então seja criada toda a vegetação. Sabe o que Deus estava ensinando para nós? Antes de algo ser criado, antes de algo ser gerado, precisa que um ambiente esteja pronto para receber. Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua família? Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua vida? Precisa criar um ambiente para que isso venha. Toda a criação tem a ver com um ambiente sendo gerado para que a criação se manifeste. Agora, André, como é que foi então com o homem? Porque primeiro Deus criou todas as coisas, terra, céu e mar. Depois Ele criou os animais da terra, do céu e do mar. E depois toda a vegetação. E então veio o homem. Quando Deus criou o homem, o ambiente necessário para o homem já existia. Sabe qual era o ambiente necessário para o homem? Era o próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele se relacionava com o homem no Éden. O Éden não era um local. E é por isso que os arqueólogos até hoje não encontraram e nem vão encontrar. É por isso que as pessoas que estudam durante gerações já tentaram encontrar vestígios do Éden, mas não encontraram, porque o Éden não é um local, o Éden é um ambiente. Para que Deus se mova sobre o homem, era necessário que tivesse um ambiente para que isso acontecesse. Existe um ambiente, e então todas as coisas podem ser criadas. Deus era o próprio ambiente do homem. Por isso, quando Deus declara: façamos então o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, é porque Ele precisava de alguém que tivesse a mesma essência dele, para viver no ambiente em que Ele já havia gerado. Só que existe uma coisa na nossa história que mudou completamente isso. O pecado mudou a nossa natureza. E agora aquele ambiente que nós fomos gerados para viver não servia mais. Olha só que interessante. O Éden era um ambiente que dava acesso a Deus, mas quando o homem peca, ele perde acesso ao Éden, e ele então perde acesso ao próprio Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. André, o que isso tem a ver comigo? Você está falando da criação, cara. Jesus já veio, mudou todas as coisas. Tem a ver porque o caráter de Deus não muda. A forma como Ele fluía no início é a forma como Ele flui hoje. A forma como Ele gera sonhos no início é a forma como Ele gera sonhos hoje.
Se eu quero viver com Ele, eu quero ver a criação dEle, eu quero ver o mover e a manifestação dEle, eu preciso entender como Ele se move. Olha só que interessante, Gênesis 3, do 22 ao 24, diz assim: então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual ele fora tirado. E depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha que louco isso. Quando o homem é retirado do Éden, ele é retirado do ambiente que dava acesso a Deus. Mas então Deus tem um projeto. Deus cria um novo Éden. Vocês estão comigo, amém? Deus cria um novo Éden. Sabe como se chama esse novo Éden? Se chama Cristo. Porque agora todo aquele que está em Cristo tem novamente acesso ao Pai. O Éden foi corrompido e pelo nosso pecado perdemos acesso ao Éden, perdemos acesso à presença, perdemos acesso ao ambiente em que Deus se move. Mas em Cristo nós temos acesso novamente à presença, ao ambiente, à manifestação e ao próprio Deus. Cristo é um novo Éden. É em Cristo que todas as coisas acontecem na nova aliança. É em Cristo que todas as coisas se manifestam na nova aliança. Eu confesso que quando eu li esse texto, durante a minha vida inteira, quando eu lia sobre Gênesis e essa parte aqui, que o homem foi expulso e Deus colocou então querubins com uma espada flamejante para que ele não tivesse acesso à árvore da vida, eu achava que isso era uma expressão da ira de Deus. Deus estava tão irado com o homem que ele falou: olha, além de expulsar agora o homem da minha presença e do ambiente onde eu me movo, eu quero garantir que ele nunca mais vai ter acesso à vida eterna novamente. Na minha ignorância era assim que eu pensava. Eu via isso como um ato de fúria de Deus. Hoje eu entendo que foi um ato e uma expressão do amor de Deus. Sabe por quê? A preocupação de Deus para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida é porque o homem se tornou pecador, e se ele tivesse acesso à vida eterna, seria eternamente pecador. O que Deus estava fazendo era o seguinte: olha, eu preciso que guardem a árvore da vida, porque a minha criação se perdeu, a minha criação se tornou inimiga do meu coração, e eu não quero permitir de forma alguma que a natureza pecaminosa, que agora está naquilo que eu mais amei, se torne eterna. Deus nos restringiu o acesso à vida eterna enquanto éramos pecadores, para que depois que nos tornássemos santos, pudéssemos então ter acesso à vida eterna de novo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Durante muito tempo eu pensei dessa forma. Agora eu entendo: Deus, obrigado por não ter permitido que tivéssemos acesso à vida eterna, porque seríamos eternamente afastados de Ti, eternamente perdidos de Ti, eternamente distantes do Teu amor. Mas Jesus nos aproximou e nos deu acesso novamente à vida de Deus. Glória a Deus. Agora olha só que louco. Se Jesus é o Éden de Deus, ou seja, se em Cristo eu tenho novamente acesso à manifestação dEle, como eu posso ter acesso à árvore da vida? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em João 15, a gente vai ler do 1 ao 8. João 15, do 1 ao 8. Todos acharam? Aqui a gente tem a revelação da árvore da vida. João 15 diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Olha só que lindo, cara. Jesus agora se apresenta como sendo a videira verdadeira, e todos aqueles que estão em Cristo agora têm acesso à vida de Deus e podem frutificar. O que Jesus está dizendo: olha, se você não estiver em mim, você não tem como fazer nada, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai se não for através de mim. O Evangelho de Jesus coloca uma coisa no centro de todas as coisas, coloca Cristo como centro de tudo aquilo que a gente crê, porque por Cristo todas as coisas são possíveis aos que creem. Cristo é a videira verdadeira. E no final dessa mensagem, dessa passagem, eu achei algo muito interessante. Ele diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Jesus está colocando uma condição. Ele está dizendo: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos, e aí então serão os meus discípulos. O meu Pai recebe a glória quando vocês dão muitos frutos, e por conta disso serão os meus discípulos, e por causa disso serão os meus discípulos. Jesus está condicionando, porque o que ele quer dizer é que ser um seguidor de Jesus é alguém que caminha atrás do mestre, mas para ser um discípulo você precisa gerar os mesmos frutos que ele gera também. É por isso que ele diz: olha, vocês glorificam ao meu Pai quando vocês dão muitos frutos. Vocês glorificam ao meu Pai quando a sua família é restaurada. Vocês glorificam ao meu Pai quando a sua casa é transformada pela minha palavra. Vocês glorificam ao meu Pai quando vocês morrem para quem vocês eram e vocês nascem para quem eu sempre sonhei que vocês fossem. Vocês glorificam ao meu Pai quando vocês dizem sim para o seu chamado e vocês transformam todos os lugares por onde vocês passam. E aí então serão os meus discípulos. Quantos querem ser assim como Ele é? Existe poder de Deus disponível para que a gente possa frutificar. Só existe uma condição: estarmos em Cristo, porque se não estivermos nele, nada podemos fazer. Ou significa porta aberta. O que Jesus fez, cara, foi restaurar o que o pecado retirou de nós. Jesus abriu, escancarou as portas que dão acesso à presença do Pai. Jesus, ele escancarou tudo aquilo que nos impedia de ter acesso ao Pai. Éden significa presença e portas abertas. Quando Cristo entra na tua casa, meu irmão, as portas dos céus se abrem sobre a tua casa também. Quando Cristo entra na tua casa, a presença dele vem sobre a tua casa também. Cara, é maravilhoso as promessas que existem para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. É maravilhoso porque a gente jamais conseguiria alcançar o lugar onde Ele está. Sabe, eu falo sobre isso de vez em quando porque algumas pessoas têm a percepção, e eu já tive, que Jesus era alguém simples, que veio no meio de nós, e depois de ter ressuscitado, Ele então recebeu toda a glória. Mas na verdade Ele já tinha toda a glória, Ele já tinha todo o poder e Ele já tinha toda a autoridade. Ou seja, Ele abriu mão disso para poder estar próximo. Sabe o que Jesus fez? Ele desceu ao nosso nível, porque seria impossível nós alcançarmos aonde Ele estava. Jesus saiu do seu trono e abriu mão de toda a sua glória e majestade para caminhar no meio de nós e tornar acessível agora aquilo que antes só Ele tinha. Olha o que João 14 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim eu lhes teria dito, mas eu vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e preparar um lugar, eu voltarei, eu descerei do meu trono, eu voltarei, e eu os levarei para mim,
para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Então responde Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você pode celebrar isso. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, qual é o caminho para que eu tenha acesso ao teu reino? Tomé, um caminho não é uma ferramenta disponível. Tomé, o caminho não é um lugar. O caminho sou eu. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tomé, eu sou o caminho. Por isso, se você estiver em mim, eu estou no Pai, e eu te levo junto comigo para onde eu estiver. Sabe, tem algo interessante sobre o nome de Jesus e sobre a palavra de Deus. A gente muitas vezes trata como se fossem ferramentas disponíveis no reino. Eu vou te dar um exemplo. Existe um reino de Deus, e o nome de Jesus é algo que Ele me disponibilizou como uma ferramenta, sempre que eu precisar repreender algo. A gente às vezes usa até demais, está repreendido em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus não é uma ferramenta disponível para nós. O nome de Jesus é a expressão do próprio Cristo. Por isso, quando eu falo no nome dEle, Ele toma forma. Quando eu falo no nome dEle, para respaldar os nossos pensamentos. A palavra de Deus não é uma ferramenta para ilustrar os nossos sermãos. A palavra de Deus é o próprio Deus. Porque João 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso, quando nós declaramos a palavra, nós trazemos vida de Deus. Aleluia. Eu vou finalizar, o louvor pode vir. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 1 João 4,15. João 4,15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Você pode dizer: quando eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em mim e eu permaneço em Deus. Quando a gente pela primeira vez levantou as mãos e declarou: eu creio, eu declaro que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o meu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus está dizendo que por essa declaração, agora eu estou nele e Ele está em mim. Nada pode mais me deter, nada pode me separar desse amor, porque agora eu não estou caminhando próximo dele, agora eu estou dentro dele e Ele está dentro de mim. Olha que louco isso. Vocês estão comigo, amém? Já estou finalizando, eu sei que você está cansado, eu também estou, eu não dormi de ontem para hoje. Olha que louco isso, quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está afirmando? Paulo morreu, e agora quem vocês estão vendo é Cristo vivendo em Paulo. Olha o poder disso. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão das minhas vontades. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão das minhas ideias. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão dos meus projetos. Agora não vivo mais eu significa que o eu morreu, não existe mais. Por isso, quando eu declaro: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que as pessoas podem ver a mudança e a transformação na minha vida? Porque as pessoas não estão vendo mais o André, porque o André morreu há 10 anos atrás. As pessoas agora estão vendo Cristo vivendo em André. As pessoas estão vendo Cristo vivendo em Bernardo, Cristo vivendo no Caio, Cristo vivendo no Clebinho, Cristo vivendo em Kim. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo aquilo que você precisa está em Deus, e há disponibilidade para isso, amém? Vou finalizar, o louvor está preparado? Está tudo certo? Está parecendo um velório isso aqui, mano. Vamos fechar isso para sempre, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Tem alguém feliz com a vida de Deus nessa noite? Glória a Deus.
Glória a Deus. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos. Talvez a tua avó tenha falado ele para você inúmeras vezes. Talvez na tua casa tenha uma Bíblia aberta com esse salmo. Mas existe poder na palavra de Deus. Independente se é algo antigo ou novo, independente se é algo que você nunca ouviu, ou se você lê sobre isso todo dia, continua tendo poder na palavra dele. Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Senhor, Tu és o meu refúgio. Ei, refúgio é um lugar onde eu me encontro, onde eu descanso e onde eu estou protegido. Senhor, Tu és o meu refúgio, significa que eu estou em Cristo. Senhor, Tu és o meu refúgio, significa que eu estou nele, guardado por Ele, protegido por Ele, escondido nele. Eu posso dizer: Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem eu confio. E Ele livrará do laço do caçador, e Ele o livrará do veneno mortal, e Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 cair à tua direita, mas nada o atingirá, porque você simplesmente olhará e você verá o castigo dos ímpios. Mas se você fizer do Altíssimo seu refúgio, se você fizer do Altíssimo o lugar onde você habita, se você fizer do Altíssimo o ambiente aonde você se esconde de tudo aquilo que está lá fora, tudo pode acontecer ao teu redor, mas você não será atingido. Você não será atingido. Sabe o que era maravilhoso no Éden? Existia proteção, existia provisão e existia manifestação. Jesus guardava toda a criação na sua presença. Jesus provia tudo que eles precisavam. Eles tinham tudo em abundância, não existia crise. E Jesus se revelava a ele todos os dias. O Éden é um ambiente que Deus quer gerar em nós através de Cristo Jesus. André, qual é o Éden de Deus para nós hoje? Se chama Jesus Cristo. Todos aqueles que estão nele têm provisão, têm proteção e têm manifestação. Eu quero declarar em nome de Jesus proteção de Deus sobre a tua casa. Você não será atingido, as notícias ruins não te atingirão, porque você está em Cristo e Ele te guarda. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Você tem provisão porque quem te alimenta é aquele que provê todas as coisas. A tua provisão vem dos céus, não vem da terra, por isso que ela não tem fim, não tem limitação. Não tem nada capaz de impedir o fluir de Deus quando Ele deseja fazer. Ei, você pode até conhecer alguns cristãos passando necessidade, mas deixa eu te falar uma coisa. Você consegue imaginar Deus desejando fazer algo sobrenatural e alguém tendo poder para impedir? Quando Deus deseja fazer, meu irmão, nada é capaz de impedir o seu mover. Quando Deus deseja fazer, nada é capaz de impedir a sua providência. Quando Ele é o nosso refúgio e fortaleza, existe proteção, existe provisão e existe também manifestação. Sabe, minha filha tem 3 anos e meio e eu já tive algumas experiências dela dentro de casa, falar na presença de Deus. Pai, Deus está aqui. Sabe o que significa isso? A minha casa se tornou um refúgio, onde Deus habita e Ele se revela. A minha casa se tornou um refúgio, onde Ele se manifesta. Ei, isso não é algo reservado para alguns, isso é reservado para todo aquele que nele crê. Não existe predestinação que diz quem pode ter acesso ou quem não pode ter acesso. A palavra de Deus diz que todos somos predestinados e eleitos em Cristo. Toda promessa, toda boa dádiva, todo dom, toda manifestação, todo poder, tudo aquilo que existe nos céus está disponível para você quando você está em Cristo. Glória a Deus. Ah, Deus, Tu és o meu refúgio. E nada acontecerá se eu fizer do Altíssimo o meu refúgio. Nenhum
mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao meu respeito, para que o protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, você pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei e eu protegerei. Isso aqui é Deus falando para você. Olha só que lindo. Eu vou finalizar com uma declaração do próprio Deus para você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eu creio que existem algumas pessoas aqui hoje com tanta sede e fome de Deus, que mesmo eu lendo, você vai ouvir como se fosse o próprio Deus falando para você. Deus, eu declaro em nome de Jesus nossos corações quebrantados, nossos corações abertos, para que a Tua palavra entre e traga vida sobre nós. Olha a declaração de Deus para você. Porque você me ama, eu te resgatarei, eu te protegerei, porque você conhece o meu nome. E você clamará a mim e eu lhe darei resposta. Não existe silêncio entre o teu relacionamento com Deus. Não existe silêncio entre os céus e a terra. O que existe são ruídos demais impedindo a gente de ouvir a voz dele. Olha o que a palavra dele está dizendo. Ei, se você cessar todo o ruído que te cerca, se você parar de ouvir o que os outros têm falado para você, se você parar de ouvir o que os outros têm dito a teu respeito, aí você vai entender o que eu tenho dito a teu respeito. Aquele que clamar a mim, eu lhe darei resposta. Essa é uma promessa dele, não é minha. Aquele que clamar a mim, eu darei resposta. Sabe o que ele está dizendo? Se você está aqui nessa noite, existe um clamor no teu coração, existe também uma resposta de Deus para você. Se existe um clamor no teu coração, Deus restaura a minha casa, eu não aguento mais. Deus transforma, Senhor, em nome de Jesus. 2016 foi um ano de desafios, mas eu preciso romper em 2017. Ei, se existe um clamor no teu coração, existe uma resposta gerada no coração de Deus também. Você clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com você e eu vou livrá-lo. Deus vai te livrar de tudo aquilo que tem ido contra você, mas Ele vai fazer ainda mais. A promessa dele é que além de livrar você, eu te cobrirei de honra. Eu vou livrá-lo e eu te cobrirei de honra, e vida longa eu darei, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus. Vida longa eu darei, e eu te mostrarei, e eu te revelarei a minha salvação. Fique de pé em nome de Jesus. Abre o teu coração. Coisa incrível. Para tudo aquilo que Deus deseja fazer, é necessário que haja um ambiente primeiro. Antes da aliança em Cristo, quando você ia oferecer uma oferta de sacrifício, é necessário antes você preparar um ambiente. Você preparava o altar e você apresentava a Ele o seu sacrifício. Quando existe um ambiente, existe também a manifestação. É necessário o altar, o ambiente, para que Ele venha. Agora, a antiga aliança passou e em Cristo existe uma nova aliança. Mas nessa nova aliança o caráter de Deus continua se movendo da mesma forma. É necessário que haja um ambiente para que coisas em Deus sejam criadas. Isso vai muito além do que a gente está vivendo aqui no culto. Eu quero declarar isso para que seja uma realidade na tua casa. Quando você gerar na tua casa um ambiente de fé, coisas dos céus vão ser geradas. Quando você gerar no teu coração um ambiente de fé, coisas em Deus vão ser geradas, porque não depende da vontade dele fazer, ele é o maior interessado. O que dependia dele, ele já fez. Agora o que depende é gerarmos em nós um ambiente para que ele venha e que se manifeste. Eu quero convidar você em nome de Jesus a colocar a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos.
Tudo aquilo que eu podia fazer através da palavra, eu já fiz. Eu declarei palavra de vida sobre você. O ambiente já foi gerado, o teu coração está quebrantado. E agora eu quero te convidar a declarar coisas dos céus vindo sobre você. Coloca a mão sobre o teu coração. Deus, nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai, e existe poder na nossa unidade. Nós estamos aqui declarando o teu nome, Pai, e o ambiente já foi gerado. Por isso eu te peço, se manifesta no meio de nós, Pai. Se revela a cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Revela-nos, Deus, a tua vontade. Revela-nos, Deus, a tua presença. Flui de forma sobrenatural. Nós não aceitamos sair da tua presença da mesma forma, Senhor, que nós entramos. Alguns entraram aqui e nunca experimentaram da tua presença. Outros vivem constantemente nela. Mas o teu projeto para nós é que todos estejamos juntos, Pai. Um só corpo, um só Espírito. Por isso eu declaro em nome de Jesus, vida de Deus fluindo sobre cada pessoa aqui nessa noite. Eu declaro vida de Deus fluindo, Senhor, e lançando por terra toda frieza. Deus, em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia. Se existe alguma raiz de depressão em algum coração nessa noite, nós declaramos em nome de Jesus que seja arrancada pelo poder de Deus. No ambiente em que o Senhor habita, não existe nada que não te agrade. No ambiente em que o Senhor habita, só existe espaço para a tua presença. Ah, Deus, vem sobre nós, faz o teu novo nessa noite. Revela-nos, Deus, a tua vontade sobre as nossas famílias. Transforma a nossa história, Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Diga assim: Pai, nessa noite eu ouvi a tua palavra. E eu creio que assim como o Senhor fez todas as coisas pelo poder que há na sua palavra, eu gero hoje um novo tempo na minha vida também. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que 2017 já é o melhor ano da minha vida. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que nada vai me limitar. Cadeias não me prendem mais, correntes não me prendem mais. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu declaro o novo de Deus. Eu declaro um novo começo. Eu declaro um novo coração. Eu declaro novos sonhos. Eu declaro começando hoje, em nome de Jesus. Amém. Jesus Christ identifies with you. Christ came and died on that cross for you because he loved you. And from the cross, God is saying to the whole world, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Daqui a algumas semanas, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E o tema dessa mensagem é: eu sou a lenda. Você pode repetir comigo e diga: eu sou a lenda. Sabe, a primeira passagem que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Salmos. Só acompanhe aqui que eu vou ler, por favor. Salmos 145, versículo 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Preste atenção nisso, olha que poderoso isso. E ele continua dizendo: e uma geração contará a outra a respeito da grandiosidade dos seus feitos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E eles anunciarão os seus atos poderosos, e eles proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. E eu meditarei nas maravilhas que o Senhor faz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso?
Eu preciso que você reaja com essa palavra. Eu preciso que você guarde ela no teu coração. Preste atenção nisso. O pastor Tiago Bruno esse dia compartilhou um estudo que eu achei interessante. A gente só guarda 13% de tudo aquilo que a gente ouve. Então, se você crê que Deus tem chaves para liberar sobre você hoje, se você crê que Deus tem segredos dos céus para liberar sobre você hoje, anota aquilo que Deus vai falar com você e medita nisso essa semana, amém? Eu quero compartilhar essa mensagem e é interessante porque no último Next que eu preguei aqui, no último Next Rio, eu falei sobre legado. E a mensagem que eu compartilhei, o tema dela era pelo que nós seremos lembrados. Sabe, eu lembro que a primeira citação que eu fiz, eu falei a respeito de um cara que foi um dos inventores da bomba atômica. E esse cara, por mais irônico que possa parecer, foi também o criador do Prêmio Nobel da Paz. Como que alguém que cria bomba atômica também tem um projeto para criar o Prêmio Nobel da Paz? É simples. Quando ele parou para avaliar o legado que ele deixaria na sua morte, ele passou a mudar completamente o que ele fazia em vida. Sabe, é interessante porque essa semana, quando eu estava meditando sobre que tipo de palavra eu compartilharia, eu estava queimando por falar sobre legado, porque todas as vezes que eu vejo uma juventude como essa reunida, arde no meu coração falar de legado e propósito. E aí do nada eu recebo uma notícia: Billy Graham morreu. Talvez o maior avivalista que a gente conheça nos tempos modernos, o maior avivalista da igreja moderna, morreu aos 99 anos. E uma coisa ecoou no meu coração na hora. E eu falei para os jovens que estavam perto, eu falei: cara, eu vou pregar essa semana sobre Eu Sou a Lenda. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendo através da vida do Billy Graham. Antes de a gente falar sobre essa palavra, eu fui buscar o significado do que de fato é uma lenda. Sabe, uma lenda ela é formada de fatos históricos que são tão extraordinários que elas ecoam por outras gerações. Uma lenda tem a ver com fatos extraordinários, incríveis, são maravilhas que acontecem, são tão poderosos que se perpetuam, ecoando de geração em geração. Agora, se você for ler outro significado de lenda, teve outro significado que me chamou a atenção. Existe um outro significado para a lenda que é o seguinte: um conto que não tem nada a ver, ou seja, que não condiz com a realidade. Tem pessoas que contam histórias e você fala: cara, isso aí é uma lenda. Sabe o que eu acho interessante? Uma mesma palavra pode ter dois sentidos. E nessa noite, para alguns que estão tentando construir uma história com Deus, talvez essa mesma palavra possa ter dois sentidos também. Porque alguns aqui podem estar pautados em construir maravilhas através do poder que a palavra traz para a gente, e outros podem estar preocupados apenas em convencer a multidão a respeito do quão usados por Deus são. Sabe, alguns anos atrás, se não me engano, em 2015, uma das palavras que mais se utilizou, e ela foi escolhida como a palavra do ano em 2015, é uma palavra, é um termo chamado pós-verdade. Você sabe o que é pós-verdade? É uma mentira que, de tanto ser falada, acaba sendo assimilada pela multidão como se fosse uma verdade também. Talvez a nossa geração, se não fosse a graça de Deus e a fome que eu tenho visto se estabelecendo com essa galera que está se levantando, poderia ser conhecida como a geração da pós-verdade. Compartilha nas redes sociais a respeito do que o Evangelho é capaz de fazer, mas nem sempre apresenta, através dos frutos, o que de fato o Evangelho fez para si. Você tem noção da quantidade de pessoas que postaram fotos falando do Billy Graham? Você tem noção da quantidade de feeds que, se você for andar um pouquinho para trás, não condizem com o que o Billy Graham fez? Você sabe o que ele está dizendo para todo mundo? Esse cara é o ícone da minha geração. Só que os feitos que a gente carrega através das nossas atitudes, se não combinam com os ícones que a gente diz que tem, o que a gente está dizendo para todo mundo são apenas pontos, quando a gente acha que são lendas. Vocês estão comigo, gente? Diga amém. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas da história do Billy Graham que me chamam a atenção. Sabe, Billy Graham, se você não tem ideia de quem ele era, Billy Graham ele foi o conselheiro de todos os presidentes americanos, desde os anos 50 até Barack Obama. Desde 1948, se não me engano, foi o primeiro presidente que ele passou a aconselhar. Os presidentes, eu vou fazer uma metáfora aqui, sentavam aos pés de Billy Graham para pedir conselhos em relação à nação. Você tem noção do poder disso, cara? Sabe o que eu acho maravilhoso? Presta atenção nisso. O último presidente que Billy Graham foi conselheiro direto foi o Bush filho. E aí quando chega no mandato seguinte do Barack Obama, ele já estava velho demais, ele não ia mais pessoalmente aconselhar o presidente. Sabe o que o Barack Obama fez? Assim que ele assumiu a presidência, ele pegou um carro e ele foi com uma comitiva presidencial até a casa do Billy Graham pedir conselhos e para que ele orasse a respeito do que ele faria. Ei, presta atenção nisso, cara. Você sabe o que a história do Billy Graham aponta?
simples: se você permitir que eu faça em você tudo aquilo que eu desejo fazer, as nações sentarão aos seus pés para pedir conselhos. Você sabe qual a diferença de opinião para conselho? Eu falei sobre isso aqui alguns cultos atrás. Eu preguei acho que numa quinta-feira. A diferença é que opinião qualquer um dá, mas conselho só dá quem tem propriedade para isso. Você sabe o que a gente está criando através das redes sociais? Uma plataforma que dá voz para qualquer um. E o que acontece é que qualquer um tem opinião sobre o que a igreja deveria ou não fazer. Qualquer um tem opinião sobre como a nossa geração deveria ou não se portar. Porque opinião está aberta para qualquer um, mas conselho você precisa construir uma história de credibilidade com Deus. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eles tentaram mensurar quantas pessoas já ouviram as pregações do Billy Graham, só somando rádio, televisão e os estágios em que ele fazia as cruzadas evangelísticas. Mais de 2,2 bilhões de pessoas ouviram o que aquele homem tinha para compartilhar. E a base de toda a pregação dele era João 3,16. Vocês estão comigo, gente? Pastor, o que chama a atenção na história do Billy Graham, ou do Billy, como disse o Raposo? Inúmeras coisas. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês, se você que puder, anota esse nome de Jesus, é a diferença entre plataforma e chamado. Anota aí, plataforma versus chamado. Sabe, está muito claro para a gente que você não é o que você faz. Você pode repetir comigo e dizer: eu não sou o que eu faço. Eu não sei se você já percebeu isso, mas hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra e uma coisa tão simples me chamou a atenção. Eu, pelo menos, nunca vi ou nunca li ninguém falando de Billy Graham como, por exemplo, o pastor Billy Graham. Em alguns casos até usavam o evangelista Billy Graham, mas você não via o apóstolo Billy Graham, o pastor Billy Graham. Simplesmente em todo mundo as pessoas falam Billy Graham. E isso me chamou a atenção, sabe por quê, Renan? Porque o propósito pelo qual ele se movia e o chamado que ele tinha estavam tão intrínsecos na sua identidade que falar de uma coisa ou de outra era falar de uma coisa só. Consagrado, a primeira dúvida que eu tive foi: coloca o pastor André Fernandes nas redes sociais. E aí algo dentro de mim falou assim: não, porque antes de ser consagrado eu já te conheci, independente do que você fazia. Se eu começo a utilizar o meu cargo, a função, o chamado como a minha identidade, eu estou dizendo para todo mundo que eu sou o que eu faço, mas eu não sou o que eu faço, eu sou quem Deus diz que eu sou, e eu sou filho antes de todas as coisas. Billy Graham chega no céu e eu acredito que a recepção dele não está pautada só no grande evangelista que ele foi, mas antes disso, como um bom filho que ele foi, revelou aquilo que ele pregava, além das suas palavras. Vocês estão comigo? Qual é a diferença, pastor, entre chamado e plataforma? Eu vou te falar. Convidaram o pastor Billy Graham. Achei que vocês iam achar mais engraçado, na minha cabeça foi mais engraçado. Convidaram o Billy Graham uma época para que ele fosse candidato à presidência dos Estados Unidos, e ele recusou. Então os repórteres foram em cima dele e falaram: Billy, por que você recusou ser candidato à presidência? As pesquisas dizem que você tem uma aceitação incrível com a população. Ele falou: porque eu jamais rebaixaria quem eu sou. Você tem noção da percepção desse cara aqui? Olha só, não terminou não. Ele disse: eu jamais rebaixaria quem eu sou, de embaixador de um reino para presidente de uma só nação. Cara, você tem noção? Esse cara pregou o evangelho em mais de 180 países. Uma nação desejava tanto ter o que ele tinha, que queria ele como presidente. Ele falou: não posso limitar um lugar aqui que Deus quer que eu faça em todos e vários. Não tem limite, cara. Sabe, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês em relação à diferença entre chamado e plataforma é que eu vejo alguns jovens que ainda não deram o start do seu chamado porque estão esperando o tempo de terem uma plataforma. Jovens que não começam a fazer o que deveriam fazer porque estão esperando uma plataforma que dê um maior alcance para a sua voz. Deixa eu te falar uma coisa: o alcance que a tua voz tem é algo indiferente se na verdade a tua voz não carregar nada de Deus nela. Você só está falando para mais pessoas algo que não tem poder para transformá-las. Sabe uma coisa que eu recebi demais na conversa com o Brunão do Morada, teve na nossa igreja, na Lagoinha Conference. A gente foi jantar lá na igreja depois e ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou: sabe, quando no meu espírito Deus confirmou que estava na hora da gente começar uma nova estação e Ele daria para a gente alcance, notoriedade, daria para a gente relevância, eu chamei a minha banda e falei: olha, Jesus não tinha uma banda, Jesus tinha discípulos.
Então eu quero que vocês não se vejam como músicos diante do que Deus vai fazer. Eu quero que vocês se vejam de acordo com o que Deus te vê. Eu não quero ter um bom baterista, eu quero ter um pastor que até toca bem bateria. Eu quero ter um evangelista que até toca bem a guitarra. Eu quero ter um apóstolo que manda muito bem o teclado. Mas antes daquilo que você faz, você precisa saber o que você foi chamado, e antes disso o que você é. Você sabe qual é a loucura de você desejar a plataforma antes de você se tornar algo? É que a plataforma, ela tem um poder especial, ela tem um superpoder. Você sabe qual é o superpoder da plataforma? Ela evidencia todas as coisas. E o problema de uma plataforma ser dada a alguém antes do tempo é que pode ficar evidente para todo mundo que você ainda não tem nada para dar. Uma plataforma como uma vitrine, é bom estar na vitrine, é maravilhoso. O problema é quando você tem sucesso em algo que Deus não aprova. O problema é quando você está falando para todo mundo algo que você não tem propriedade para compartilhar. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, a plataforma gera exposição, cara. Tem uma passagem que eu acho incrível que fala sobre isso. Jesus, ele está andando no deserto, ele tem fome. E aí ele encontra uma figueira. Você já sabe essa história. Ele vai até a figueira, não encontra frutos nela, então amaldiçoa a figueira. E durante muito tempo eu tive crises com essa passagem, porque eu não entendia o porquê de Jesus ser tão mal com aquela figueira, porquê da falta de compreensão dele com aquela figueira. Até que eu fui entender um pouco o processo da figueira. Preste atenção nisso. Dentro da natureza da figueira, ela só passa a dar frutos quando antes ela passa a ter folhas. Você sabe o que Jesus está amaldiçoando a figueira? Porque ela está dizendo para todo mundo que ela tem para dar algo que na verdade ela não tem. Ela está se expondo, quando na verdade ela não carrega nada além daquilo que ela está expondo. Olha, eu tenho folhas, mas quando alguém se aproxima não tem fruto. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o quão atraente a nossa geração possa ser nas redes sociais, quando as pessoas chegarem perto de nós, será que a gente tem algo de Deus para compartilhar para elas? Sabe outra coisa que me chamou a atenção? No velório do Billy Graham, o filho dele postou uma foto essa semana. Cara, aquilo eu achei maravilhoso. Levaram ele até uma capela, se não me engano, de uma instituição do Billy Graham. E tinha um púlpito parecido com esse, de madeira, tinha um microfone. E eles não retiraram para que o caixão dele fosse colocado. Você imagina o seguinte, acabou de chegar o caixão dele aqui, mantiveram a mesma estrutura e colocaram o caixão dele atrás. E aí o filho tirou uma foto mostrando o púlpito e o caixão de fundo. E ele postou o seguinte: o meu pai a vida inteira apontou para Jesus através do que fazia. Isso não vai mudar na sua morte. Até na sua morte as pessoas vão olhar para ele e vão ver alguém que prega além das suas palavras. Cara, isso é muito forte. Olha a declaração do filho de Billy Graham. Está no Instagram, depois entra lá. Franklin Graham, se eu não me engano. Olha só que lindo, cara. Ele disse assim a respeito do seu pai. Uau, eu quero que você diga isso a meu respeito também. Olha só. Billy Graham pregou sobre o céu, escreveu livros sobre o céu, e agora ele está no céu. A sua fé então se tornou vista. Você sabe o que ele está dizendo para todo mundo? Isso é um filho falando ao pai. O que o meu pai pregou a vida inteira agora se consumou, e todos podem ver que é real o que ele disse que é. Você sabe o que é mais frustrante? Alguém falar que Deus pode transformar, e no final da sua vida as pessoas terem acesso à sua intimidade e saberem que na verdade ele não experimentava de nenhuma transformação. São pessoas que falam para todo mundo do que Deus pode fazer, mas dentro de casa não experimentam isso. Sabe a segunda chave que eu quero compartilhar com você? E se tem alguém recebendo isso, diga amém. É a diferença entre portfólio e legado. Se você puder, anota isso, por favor. Portfólio e legado. Pastor, qual é a diferença entre portfólio e legado? Deixa eu compartilhar algo com vocês. Os heróis da fé e os homens de Deus, eles, para se tornarem lendas durante toda a história, se você for pegar as lendas da igreja moderna, se você for pegar os avivalistas das últimas décadas, se você for pegar os reformadores da Bíblia, sabe o que é interessante? Eles não construíram uma história pautada em reconhecimento, mas eles construíram uma história pautada em um propósito. Se você quiser anotar, guarda isso no teu coração, em nome de Jesus, presta atenção nisso. O perigo de vivermos em busca de reconhecimento é que podemos nos tornar conhecidos, mas construir uma história irrelevante. O problema da gente viver em busca de ser conhecido é que você pode até chegar lá, mas a tua história se tornar irrelevante. Pastor, como é que eu construo uma história relevante? É simples, é não se preocupando em expor o teu secreto, porque os frutos falam por si só. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Eu tenho que acelerar porque tem muita coisa para a gente compartilhar. Qual é a diferença entre um portfólio e um legado? É que um portfólio é quando a gente empacota tudo que Deus fez e tenta mostrar para todo mundo o quanto que a gente é bom. O legado é aquilo que as pessoas falam da gente quando a gente não está presente.
presente. O legado é aquilo que se arrasta nos lugares em que a gente não pôde ir. É a forma como as pessoas falam do que você tem vivido em Deus, mesmo sem você estar presente para ouvir. Sabe o que é legado? O legado é você olhar para trás e ver que o número de pessoas que você levantou é infinitamente maior do que você imaginava. É você olhar para trás e ver que o número de jovens que você engajou e hoje são pastores, pregam melhor do que você prega, cuidam melhor de outros do que você cuida, tem uma visão maior do que você tem. Isso é legado. Presta atenção nisso. Toda geração tem como propósito estabelecer uma plataforma para a geração seguinte. Se a gente for ler a história da igreja, se a gente for ler desde o povo saindo do Egito, o que a gente percebe é o seguinte: Deus fazia maravilhas no meio do povo. Eles construíram uma história incrível, relevante, e aí do nada uma geração se acomodava com o que Deus estava fazendo. Na geração seguinte ela se tornava cativa, e aí na próxima geração as pessoas lembravam: não, peraí, Deus já fez grandes coisas no nosso meio. E eles começaram a falar: não, peraí, cara, Deus já libertou o povo, Deus já fez isso, Deus já fez maravilha. Então uma geração se levantava, estabeleceu o novo de Deus, saía do meio do cativeiro e estabeleceu um tempo de paz, prosperidade e favor de Deus. Sabe qual é o problema? Tempos depois, alguma geração se esquecia que era Deus que fazia o que eles estavam vivendo, se tornava cativa de novo, até que uma nova geração se levantasse. Sabe, tudo que a gente está vendo aqui é porque uma geração antes da nossa estabeleceu bases para que a gente pudesse mover. Agora a grande pergunta da geração seguinte é: pelo que nós seremos lembrados? Pelo que você vai ser lembrado, pelo que a tua casa vai ser lembrada, pelo que o teu chamado vai ser lembrado. Não tem nada a ver com portfólio, mas tem a ver com legado. Sabe outra chave que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero correr para a última parte dessa mensagem. A próxima chave que eu quero compartilhar é a diferença entre discurso e verdade. Se você puder, anota isso aí, por favor. Discurso versus verdade. Qual que é a diferença, pastor, entre discurso e verdade? A diferença entre discurso e a verdade são os frutos que você carrega. Vou citar dois homens aqui, e eu li algo do pastor Anderson Silva nessa semana que eu achei maravilhoso. Presta atenção nisso. Se a gente fizer um paralelo entre o Billy Graham e o Martin Luther King, que foram dois caras incríveis, eles mudaram a história, eles afetaram pessoas, eles afetaram uma geração, eles mudaram a forma como as pessoas se viam, se enxergavam, eles mudaram a cultura, a sociedade, a política. Eu estava lendo hoje que o Billy Graham, em uma das caminhadas que ele fez ao lado do Martin Luther King, naquela época ainda existia uma corda que separava os pastores brancos dos pastores negros, e o Billy Graham pessoalmente foi lá e ele retirou essa corda. Esses caras, eles mudaram a história porque eles quebraram barreiras, eles colocaram paradigmas por terra. Agora existe uma diferença entre o Billy Graham e o Luther King. A diferença, presta atenção nisso, o que conectava os dois é que ambos tinham ideias fortes, ambos mudaram a história, ambos tinham coisas relevantes para falar. A diferença é que aquilo que o Billy Graham viveu apontava integralmente para aquilo que ele pregava, mas o Martin Luther King não. Depois de algum tempo descobriram que ele era adúltero, tinha uma família fracassada e não vivia integralmente o evangelho que ele pregava. Você sabe qual é a diferença entre ambos? É que ambos tiveram relevância e construíram um legado. Ambos tinham ideias fortes, mas apenas um deles expressava integralmente as convicções que tinha. Martin Luther King, como disse nesse post do pastor Anderson Silva, se tornou um sucesso social, mas no fim da sua história não era nada mais do que um fracasso pessoal. Sabe, o pastor Felipe compartilhou algo essa semana que me edificou demais, cara. Ele falou o seguinte: em uma geração que adora se expor, os heróis se expõem. Cara, como eu tenho sido afetado por essa palavra, eu estou pregando para mim aqui hoje. Porque no intuito de alcançar mais pessoas, a gente expõe o que crê. No intuito de alcançar a nossa geração, a gente expõe o que prega. No intuito de alcançar a nossa geração, a gente expõe o que faz. E tem um determinado momento, cara, que é uma linha tão tênue que você precisa reavaliar. Por que eu faço o que eu faço? Será que eu estou fazendo no intuito de mostrar o que eu faço? Ou será que o que eu compartilho é só fruto do que eu vivo? Vocês estão comigo? Diga amém. E eu quero chegar no último ponto dessa mensagem. A gente vai fluindo com o Reborn, tem ainda algo de Deus para ser liberado. Eu quero orar com vocês no final. A gente vai receber coisas de Deus ainda. Se alguém crê nisso, diga amém. Mas a última coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre o secreto compartilhado. E esse é um ponto sensível da nossa geração. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Lucas 1:67 fala a respeito de Zacarias, o pai de João Batista, recebendo pelo Espírito Santo tudo aquilo que o seu filho seria. Preste atenção nisso. Lucas 1:67 diz: então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou.
Aí eu vou acelerar um pouquinho. Lucas 1,76. Zacarias começa a profetizar o que ele recebeu que o seu filho seria. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ok? O Espírito Santo enche Zacarias e fala a respeito do que João Batista seria. Então nesse versículo que eu vou ler agora, Zacarias chega e começa a profetizar. Ele diz o seguinte: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho e para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E por causa das misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Ele está falando de Jesus, a luz do mundo. Ele diz: e você, menino, vai guiar os nossos pés no caminho da paz. E aqui que eu acho lindo, cara, presta atenção nisso, versículo 80, ele diz: e o menino crescia, se fortalecia no espírito, e ele viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Olha para mim, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Um pai profetizando para o filho, que os céus têm a dizer a respeito dele. Ele diz: olha, você vai ser libertador de um povo, você vai preparar o caminho para o Filho de Deus, você vai ser aquele que vai vir antes do Messias, você vai ser cheio do Espírito Santo. Ele está declarando todas essas coisas, mas ele diz algo a respeito do processo. Ele diz: olha, agora você vai permanecer no deserto, até que chegue o tempo de ser exposto publicamente. Sabe o que é deserto? Deserto não é só lugar de batalha e luta não, cara, mas deserto é uma escola. O que o pai está declarando para o filho de filho, antes de se expor, se torne. Antes de falar sobre, seja. Antes de apontar o caminho, cara, viva tão intensamente o que você crê, que as pessoas vão enxergar para você e vão acreditar que você é o próprio caminho. Você quer um exemplo claro disso? As pessoas iam em torno dele e falavam: cara, quem é você? Quem você diz que é? Você é Elias? Você é o Messias? Ele era tão parecido com Jesus que antes de ser revelado o Messias, as pessoas já acreditavam que ele poderia ser. Então pergunta: você é o Messias? Quem você diz que é? Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Sabe o que eu quero compartilhar com você sobre o deserto compartilhado? Presta atenção nisso. Lucas 2,40 fala sobre Jesus. Olha que lindo isso, cara. Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sabe o que é maravilhoso? Presta atenção nesse paralelo. Lá em João, a passagem que a gente acabou de ler, João Batista está dizendo o seguinte: e o menino preparará o caminho. A gente lê um pouquinho depois a palavra falando sobre Jesus e diz: o menino crescia em graça, em sabedoria diante de Deus e do povo. Você sabe o que a palavra de Deus está dizendo para a gente? Não tem problema em ser menino, porque menino é parte da construção de quem você é. Só não se expõe enquanto você ainda é. Só não se expõe enquanto você ainda não passou dessa fase, porque o menino crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens, até que chegou um momento em que Deus olha para ele e fala: valendo, agora começa o ministério. Com 30 anos de idade, aquele que se preparou desde menino se estabelece como o caminho, a verdade e a vida, e transforma de uma vez por toda a história da criação. Você sabe o que Deus está dizendo para a gente? Eu não tenho dificuldade em levantar homens, eu só tenho dificuldade em levantar meninos. Eu não tenho dificuldade em acreditar em meninos, mas eu não vou estabelecer sobre vocês o governo, porque vocês precisam entender aquilo que vai ser liberado sobre vocês. Sabe, Isaías 9,6 é uma das passagens que eu sou mais apaixonado. Fala exatamente sobre o menino Jesus, e fala o seguinte: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele terá sobre si o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pastor, o que você tem para dizer nessa mensagem? Eu quero dizer o seguinte: eu não sei em que etapa da tua história você está, mas eu vim chamar meninos a se tornarem homens nessa noite. Você se colocar de pé e viver tudo que Deus tem para você, porque no deserto o menino cresce em estatura, conhecimento, graça. No deserto o menino é forjado, no deserto o menino aprende as coisas do reino do seu pai, no deserto o menino tem intimidade, recebe frutos, até que chega o momento do menino ser exposto, e quando você é exposto publicamente, você vai dar tudo aquilo que você tem. A plataforma não é mais um problema para você, porque ela só vai aumentar o alcance daquilo que você já carrega dentro de si. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, uma das frases que eu vi na formatura do Caderno 2 anos atrás, que mais me impactou, e eu compartilhei isso esses dias na live, é que nas gerações passadas os profetas morriam por perseguição, mas na nossa geração a gente está vendo profetas morrerem por desejo de aprovação.
Pastor, o que o secreto compartilhado tem a ver com isso? Presta atenção nisso, em nome de Jesus, eu passo finalizando. Eu li essa semana, só abrindo um parênteses aqui, algo que me chamou a atenção, Vitão, que é o tal de QA. Você já ouviu falar de QI? QI mede a nossa inteligência, teoricamente, ok? Quantos aqui já ouviram falar de QI? Sabe o que eu achei interessante? Presta atenção nisso. Os estudiosos perceberam que o QI não influencia na história que as pessoas constroem. Eles perceberam que o quão inteligente você é não determina a qualidade de vida que você vai ter. Presta atenção. E aí, cara, é interessante como Deus pega a ciência para revelar a palavra, como Deus pega a ciência para revelar o poder do Evangelho. Vocês estão comigo de caminho. Presta atenção nesse nome de Jesus. Eu comecei a ler sobre algo chamado QA, que é o coeficiente de adversidade. Sabe o que eles perceberam, Vitão? Eles pegaram as pessoas que prosperam, as pessoas que são ícones de uma geração, as pessoas que mudam a história, as pessoas que estabelecem legado, as pessoas que são diferentes no meio da multidão. E eles perceberam que o nível de QI deles é irrelevante, tanto faz. Mas o nível de QA não. Porque não importa o quão inteligente você é, mas como você se porta em meio às estações e às adversidades. Pastor, o que isso tem a ver com a minha geração? Vou te explicar, cara. Uma geração apática de fé será uma geração apática de milagres também. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Sabe, muitos querem frutos visíveis do lugar secreto. Mas tem gente que quer expor o secreto e por isso já recebeu como fruto o reconhecimento dos outros. Presta atenção, olha para mim. Vai ser libertador isso. Para mim foi. Eu quero ler para você uma passagem que a palavra diz a respeito de como fazer um jejum. De como se guardar no secreto. Vocês estão comigo? Presta atenção nisso. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: se você jejua ou se você tem o teu tempo em secreto e você quer mostrar isso para todo mundo, você não vai receber nada novo de Deus, porque você já recebeu dos homens reconhecimento. Você sabe o que Deus está falando? Cuidado, porque o teu lugar secreto, se estiver sendo exposto, você pode receber dos homens o que você receberia de Deus se mantivesse secreto. Mateus 6,16 diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Aí ele diz: mas ao jejuar, põe óleo sobre a cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai. E aqui é a parte mais linda dessa passagem: mas apenas ao seu Pai que te vê no secreto, porque o seu Pai que te vê no secreto recompensará. Ah, obrigado, Jesus. Cara, eu vi uma coisa que me veio essa semana, mas eu tenho que compartilhar. Um post no Instagram que dizia o seguinte: os muçulmanos oram 5 vezes por dia em média. O problema é que quando se convertem, a maior parte deles diminui isso drasticamente. Ei, presta atenção. A gente quer ser a geração do avivamento, ok? Então a gente só precisa experimentar antes o alinhamento. Como que os céus saíram com a terra quando a gente para de ouvir as opiniões do nosso redor e começa a ouvir o que Deus tem a nosso redor? Eu estou finalizando essa mensagem. Agora pode subir, o mar não pode subir. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Sabe o que é louco? Guarda isso contigo. A nossa geração tem visto quem valoriza o lugar secreto como um diferencial. Você já percebeu? As maiores referências da nossa geração são aqueles que falam sobre o lugar secreto. E a gente está vendo isso como um diferencial. Na verdade, a gente está tão pobre do secreto que a gente está tornando como especial algo que sempre foi essencial. Pastor, ok, você já bateu, você já falou, você deve ser muito bom de lugar secreto. O que você tem para falar? Então, qual que é o passo prático? Eu vou te explicar, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Você sabe por que Daniel ele tinha voz no meio da Babilônia? É porque ele estava dentro da Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Pastor, eu estou vivendo no meio de um caos. É possível me blindar para que eu não viva um caos dentro de você? Ah, cara, isso é hipocrisia. Eu vou te explicar. Você sabe por que é possível alguém estar vivendo no meio de um caos e não está experimentando um caos dentro de si? Porque também é possível alguém estar vivendo em meio à presença e não experimentar a presença de Deus dentro de si. A palavra de Deus diz que a presença de Deus está em todos os lugares, mas ela não se manifesta em todos eles. Meu irmão, se a presença me cerca, mas isso não é uma garantia de que ela se manifesta, eu tenho que entender que o caos pode me cercar, mas eu também tenho autoridade para que ele não se manifeste em mim. É por isso que Daniel está no meio da Babilônia, mas por que ele tinha voz diante das autoridades e do rei? Porque a Babilônia não estava dentro dele, o que movia ele era um reino diferente. Eu estou aqui, mas eu sou estrangeiro, os princípios que me movem não são dessa terra, então as preocupações
atenção nisso. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Diga Pedro, Tiago e João, só para beber água aqui, por favor. Diga Pedro. Obrigado, vocês foram rápidos demais. Preste atenção. Jesus tomou consigo Pedro e João e os conduziu em particular ao alto monte. Cara, preste atenção nesse nome de Jesus. Então se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então apareceu diante deles Moisés e Elias, falando com eles. Então Pedro, tomando a palavra, na versão NVI está um pouco diferente, mas na versão Almeida, tem algo que o Bernardo compartilhou comigo, eu achei tão poderoso. Presta atenção nisso. A palavra de Deus diz que Pedro, Tiago e João foram levados por Jesus até o monte, e diante do monte se transfigura diante deles Elias e Moisés. Cara, tem algo absurdo acontecendo. O sobrenatural de Deus está palpável diante deles. A Bíblia diz que Jesus os tomou em particular e os levou a um lugar secreto. E aí algo sobrenatural começa a se mover. Só que a Bíblia diz que Pedro então tomou a palavra. A palavra não estava com ele, mas ele tomou para si. Você sabe o que acontece todas as vezes que a gente se precipita ou antecipa uma estação? A gente começa a falar para